Olá pessoal, estamos aqui mais um dia para aprendermos um pouco mais de Deus, da sua palavra, e hoje vamos falar um pouco num dos versículos mais lindos da Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde o apóstolo Paulo, instruindo a igreja que estava em Filipos, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que há de bom, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha que palavra linda, né? Que coisa maravilhosa. Paulo já dizia isso aí há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, um pouco menos de 2000 anos atrás. Ele já instruía a igreja e na questão do pensamento, porque o que a ciência vem a descobrir e provar, né? Na realidade a ciência vem provar, porque é uma coisa que eu gosto sempre de bater nesse ponto, é que a ciência, ela simplesmente traz a comprovação do que está na Bíblia. Tem uma série, eu não lembro se é da National Geographic ou se é do Discovery, mas eu acho que é da National Geographic. Inclusive o apresentador é o Friedman, Morgan Friedman, se não me falha a memória, o nome dele é esse. E ele traz um paralelo, é uma série que traz um paralelo entre as descobertas científicas e a palavra de Deus. E vai colocando as descobertas e o que estava escrito e vai fazendo esse paralelo. E no final dessa série, eles pegam um cientista da NASA e ele diz o seguinte, ele fala assim que quando chegar no topo da descoberta, que seria a criação de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, ele fala assim, olha, quando nós chegarmos no alto da montanha do conhecimento, da prova científica, penso eu que já encontraremos lá os teólogos, né? Ou seja, já encontraremos os sábios, os estudiosos da palavra de Deus, já estarão lá, porque a gente acredita, né? A gente tem uma convicção muito forte. E essa passagem que Paulo explica aqui para a igreja de Filipos, ela é uma prova disso. A ciência vem a comprovar com os estudos da neurociência, com a programação neurolinguística, exatamente isso. Por isso que tem uma frase que a gente tem que ter ela assim, forte na nossa vida, né? É uma frase que a gente precisa pensar muito nela, que é o seguinte: cuide dos seus pensamentos, porque seus pensamentos se tornarão ações. Cuide das suas ações, porque suas ações se tornarão um hábito. Cuide dos seus hábitos, porque seus hábitos formarão o seu caráter. Cuide do seu caráter, porque o seu caráter moldará a sua vida. Então, assim, tudo começa no pensamento. Tudo nas nossas vidas começa na questão do pensamento, da forma como nós pensamos, porque é com a forma que nós pensamos é que nós agimos. Tem uma frase de Henry Ford que eu amo ela também de paixão, é uma frase que me acompanha desde que eu conheci até os dias de hoje, né? Henry Ford ele dizia o seguinte: se você disser que não consegue, ou se você disser que consegue, de qualquer uma das formas você vai estar certo. Se você disser que não consegue, você não vai conseguir mesmo. E se você disser que consegue, você pode ter certeza que você vai conseguir. Isso não é pensamento positivo, positivismo, nada disso. Isso é ciência. A ciência diz isso. As nossas sinapses neurais, elas vão criar caminhos que vão nos conduzir àquilo. Quando nós colocamos uma ideia fixa na cabeça, olha, eu vou fazer tal coisa, e coloca aquilo ali, começa a alimentar aquilo, começa a estudar sobre aquilo, a gente consegue. É o exemplo da questão de correr uma milha. Existia um tempo limite, eu não lembro agora o tempo de cabeça, não lembro qual era o tempo limite, mas existia um tempo limite de se correr uma milha. E a ciência da época dizia o seguinte: humanamente, a capacidade pulmonar humana, a capacidade muscular humana não permite que se corra uma milha menos do que isso. Um atleta viu aquilo e falou: não é possível, eu vou me esforçar e vou fazer menos. E tentou por vários anos até que ele conseguiu. E quando ele conseguiu, olha que coisa interessante, para vocês entenderem o que é a quebra do paradigma. Quando ele consegue essa façanha de correr uma milha abaixo da média que era estipulada pela ciência, passado pouco tempo, acho que foi uns 3 meses, outro corredor superou a meta dele. Um outro corredor correu a 1 milha menos do que a que ele tinha corrido. E assim foi sucessivamente, os recordes foram quebrados. Por quê? Quebrou-se o paradigma, quebrou-se aquela definição, não se consegue fazer tal coisa. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer essa instrução para nós. Olha, quando você for pensar, e veja só, eu gosto muito das palavras, né,
que fazem essa ligação das preposições, que fazem essa ligação do texto. E muito importante, ele fala assim, no demais, irmãos. Por que ele fala no demais? Aí a gente teria que invadir o livro todinho de Filipenses, né, que são os 4 capítulos, você vai pegar no capítulo 1 até chegar no 4, Paulo vai dando várias instruções. Ele vai dando instruções sobre como viver, ele vai dar instruções como se tratar as pessoas, ele vai dar instrução como que o marido deve portar, como que a esposa deve portar, como que os filhos, como que o empregado, como que o patrão. Ele vai falando de todas as esferas da vida e chegando dando a instrução sobre tudo isso aí. Aí ele chega para concluir, para poder fazer o arremate, para poder dar o acabamento perfeito. Ele fala assim, olha, no demais, você presta atenção em tudo isso que eu te falei, mas no demais, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, tudo que há algum louvor, nisso você pensa. Porque se você passar a pensar somente em coisas boas vão acontecer na sua vida. É a gente olhar lá para aquelas lições do jardim que nós falamos um tempo atrás. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus coloca ele ali no jardim de delícias, no jardim de plenitude. Que era para quê? Para que ele pudesse ver coisas boas, ouvir coisas boas e crescer com coisas boas. Era para ele se desenvolver num ambiente saudável, bom. A gente entende, e isso é uma discussão que eu já tive com vários psicólogos, amigos meus, médicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma época em uma agência de empregos, e lá tinha 2, 3 psicólogos, mais o dono da empresa que também tinha formação em psicologia. E tinha assim, uma discussão que a gente sempre batia, que era a questão do meio. Olha, o meio, eles tinham uma regra básica da psicologia, que o meio influencia diretamente a pessoa, né? Ou seja, é tendencioso que uma pessoa que vive num ambiente de violência, ele vai ser uma pessoa violenta. Uma pessoa que vive num ambiente de paz, de harmonia, vai ser uma pessoa com paz e com harmonia. Em certo ponto, eles estão cobertamente certos, porque ambiência modifica a nossa estrutura. Porém, que era o que eu sempre falava para eles, porém existe um detalhe, nós temos isso aqui. O mundo inteiro, com seus 200 e tantos países, é menor do que o que nós temos aqui. A nossa capacidade racional, a nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade de criação, eu posso estar num ambiente mais terrível que for. O pior dos ambientes, vamos imaginar que eu moro num morro no Rio de Janeiro, que está agora, quem está acompanhando, quem vê as notícias no Brasil, é direto, ataques no Rio de Janeiro, guerras de facções, é tiroteio, é bala perdida, é bala achada, é gente morta, é sangue, violência, é tudo aquilo, virou uma constância agora nas comunidades do Rio de Janeiro, isso daí. Aí vamos imaginar que a pessoa mora lá, fala assim, não, então ele só está vendo morte, sangue, tiro, gritaria, aquela situação todinha. Mas quando ele tem isso aqui, ele pode se transportar para um condomínio fechado na Riviera Francesa, ele pode se transportar para a Grécia e viver nos mares azuis cristalinos, porque a mente dele é capaz de fazer isso. Você presta atenção só para entender isso, só para compreender bem isso aqui, a capacidade mental. Foi feito um estudo, acho que foi no início dos anos 2000, eu não me recordo, mas acho que foi no início dos anos 2000, que começaram a pesquisar muito sobre o autismo, né? A questão que até então assim, o autista era considerado tão somente um doente. O autismo é uma doença, ponto, e acabou. E durante muitos anos foi isso. A ciência começou a evoluir, a capacidade das neurocirurgias, o estudo mais aprofundado do cérebro começou a surgir. E, se não me falha a memória, no começo dos anos 2000, descobriram-se que o autista tinha uma capacidade que as pessoas normais não tinham, que era essa capacidade de criar um novo mundo, uma capacidade de criar uma nova realidade e viver essa realidade. Olha que coisa maluca. Aí a gente vê a partir disso aí que surgiram séries como The Good Doctor e outras séries que colocam pessoas autistas com super capacidades. Essas séries foram tudo baseadas nessa questão do estudo, até para poder incluir mais o autista, que antes era caracterizado como uma doença mental qualquer, e notaram que não. Então isso tudo vem a provar, mais uma vez, o que Paulo escreve aqui, o que a neurociência vem falando, que a nossa capacidade mental, se nós tivermos o controle, o domínio da nossa capacidade mental, nós podemos nos teletransportar para um mundo totalmente diferente do qual vivemos.
Aí a pessoa pode falar assim, mas ele é um lunático, é louco, que era o que se tratava antigamente do pessoal que tinha essa disfunção. E vai se ver que não é, isso é capacidade mental. Você pega assim, as pessoas que são consideradas gênios, por que elas são consideradas gênios? Porque tem um QI elevado? Nada disso, porque ela consegue se concentrar, ela consegue se pôr numa posição de algo que ele quer e vai lutar contra aquela situação. Quem já estudou a questão de Thomas Edison, e abro um parênteses aqui, né? Quem estuda bem a história dele sabe que Thomas Edison não era tão somente esse gênio, na realidade ele explorava exploradores, inventores sem nome, e colocava e criava o nome dele, mas indiferente dessa disfunção que ele tinha, ele era uma pessoa muito inteligente. Então quando ele se colocou na cabeça dele que ele iria, as pessoas falaram, Thomas Edison inventou a lâmpada. A lâmpada já existia. A lâmpada já existia, ele só colocou, ele criou a capacidade da lâmpada incandescente, que era ter um bulbo que ficasse aceso durante mais horas. A lâmpada já existia, ele não criou a lâmpada elétrica, a lâmpada elétrica já existia, só não tinha a capacidade dessa lâmpada durar muito tempo, ela durava poucas horas. Então ele queria fazer uma lâmpada duradoura, uma lâmpada que pudesse ficar acesa a noite inteira, por exemplo, sem que ela queimasse o seu bulbo. Foi isso que ele fez, já testou várias vezes. E o que aconteceu? Ele testou, a história diz que ele testou 10.000 vezes antes de descobrir como é que fazia a lâmpada, né? Até que quem não conhece a história é interessante entender isso para tirar esse estigma. Ele criou, não. Criar é quando você não tem nada e você cria. Aí é criar. Quando você já tem um modelo, você aperfeiçoa. O que ele fez, Thomas Edison, na realidade, ele aperfeiçoou. Mas nós, porque aí fomos ensinados assim na escola, Thomas Edison inventou a lâmpada. Ele não inventou nada, tá? A lâmpada já existia, ele só aperfeiçoou. Mas isso tudo é o que? Capacidade mental. É isso que Paulo está dizendo aqui, é um assunto lindo, que eu amo de paixão, porque eu amo estudar a neurolinguística, eu amo estudar neurociência. Então, essa passagem de Paulo aqui, ela enche meu coração de alegria, porque ela é uma confirmação que o que nós estamos estudando hoje, a Bíblia já dizia há tantos mil anos atrás. Então, por conta disso, nós precisamos cada vez mais nos aproximar da Bíblia, buscar o conhecimento, porque com esse conhecimento nós vamos adquirindo a sabedoria, e colocando essa sabedoria em prática, com certeza nós vamos viver mais e melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande e forte abraço a todos. Um forte abraço. Até mais.